Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos iniciando o nosso culto de adoração, gratidão e celebração ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E neste momento também estamos encerrando o nosso relógio de oração. Relógio de oração que começou ontem às 19 horas, quando chamamos a igreja para esse compromisso de vigília, de intensa busca e clamor ao Senhor. Tivemos ontem ali uma palavra pastoral, missionária, para aqueles que estiveram conosco nas nossas transmissões, e durante toda a madrugada estivemos em oração, durante o dia também. E agora, meus irmãos, o povo do Senhor celebra e encerramos agora com o culto. Então você que está em casa, sim, em casa, aí você chame a família, coloque todos em volta do computador, da mesa, ou mesmo você que está aí no seu smartphone, cultue ao Senhor. É momento de culto, é momento de parar tudo e cumprir também o mandamento que diz que devemos dedicar esse tempo ao Senhor. Portanto, vamos adorar ao Senhor. Amém. Mas antes vamos fazer uma leitura dos Salmos de número 46. Dá um tempo para vocês abrirem. Salmos 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Aleluia! Louvai a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus. Enquanto eu viver, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que faz os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta e os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Vamos orar ao Senhor. Vou convidar você a fechar os seus olhos e orar junto comigo nesse momento, me acompanhando em oração. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa semana, o início de mais uma semana, Pai, em que o Senhor nos deu a oportunidade de estar vivendo, Deus, para a honra e glória do Seu nome, de poder, Deus, aprender da Tua palavra hoje, Pai, e buscar do Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor cuida daqueles que te amam, aqueles que te seguem, aqueles que buscam a Ti, Deus. Eu te agradeço pelo Teu amor, por Tua fidelidade e pelo Teu cuidado, Deus, porque se não fosse o Senhor, esses momentos difíceis nós não aguentaríamos, Deus. E diante desses salmos que nós lemos, nós só podemos ver mais e mais do Teu amor, do Teu carinho em nossa vida, Pai. Por isso eu te agradeço, te louvo pela vida de cada irmão que está assistindo, te agradeço pela vida do Ministério de Louvor que está aqui em cima, te agradeço, Pai, pela vida do meu pai, pastor Rônix, que vai pregar, e cada pessoa, Deus, que hoje, Deus, está na live, Deus. Eu louvo, Deus, pela vida de cada um e agradeço ao Senhor, porque eu sei que o Senhor trouxe eles aqui com o propósito de aprender a Tua palavra e de crescermos, Deus, juntos, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor também livra de nós, Pai, o mal. O Senhor faz justiça, Deus, e nós confiamos no Senhor. Por isso nós louvamos, Pai. Nós Te louvamos, Pai, e rendemos glória somente a Ti nesse momento.
Peço que o Senhor abençoe esse culto, o Senhor venha nos ensinar, que a palavra seja vinda do Senhor, Pai. Fale, Deus, através da boca do pastor Rônix, e que hoje possamos aprender muito, muito mais de Ti, Deus. Muito obrigado, Deus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos entoar um hino de número 221. E na oportunidade, os irmãos que aí estão em casa, que estão com os dízimos e ofertas para entregar, possam nessa semana ainda procurar o diácono ou fazer o depósito bancário, porque o Senhor nos ensina a ser fiéis. Ele nos diz na palavra para trazer os dízimos à casa do tesouro. E você pode continuar sendo fiel ao Senhor. Não há nada que vai te impedir de fazer isso, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Sê tu uma bênção. Nós consagramos os dízimos e as ofertas ao Senhor. Convidamos a irmã Clarinda para estar neste instante orando, fazendo assim oração de contrição. E você em sua casa, você também pode se ajoelhar e ter esse momento de quebrantamento, de entrega, de arrependimento diante do Senhor. Para ser um vaso de bênção,
Nós devemos ter uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal, do amor de Deus. Então vamos curvar nossas cabeças e orar, pedindo perdão a Deus, para que possamos ter uma vida de fé e pureza, sermos limpos de nossos pecados. Deus, louvado seja o Senhor, pelo teu amor incondicional, pela tua bondade, a tua misericórdia. Ó Deus, que o Senhor possa estar limpando nossos corações de todo pecado. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não te agrada. Ó Deus, que o Senhor limpa nossas mentes, nossos corações, sentimentos, ó Pai, para que possamos ser livres, libertos de todo pecado, que possamos exalar o bom perfume do Senhor, que possamos iluminar com a luz do Teu Espírito Santo, ó Deus. Pai amado, visite a cada um agora, e que todos aqueles que estão oprimidos agora pelo pecado, pela depressão, pelo medo, ó Deus, que o Senhor quebre as correntes, ó Pai, e cure todas as feridas, Senhor. Derrame Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Salmos de número 27. Salmos número 27, versículo 4. Diz-nos assim a palavra do Senhor: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ah, irmãos, como é maravilhoso estar aqui na presença do Senhor, na casa do Senhor, para louvar e engrandecer o nome dEle. Ah, nosso coração fica saltitando de felicidade. Como é bom estar aqui, Senhor, na Tua casa. Como é bom louvar o Teu nome. Esses dias, orando com José, meu filho pequeno, ele estava ali pedindo ao Senhor: Deus, que acabe logo essa pandemia, para que possamos ir à Tua casa te adorar. Ainda que você pode adorar aí na sua casa, no seu secreto, no seu quarto, mas nós sabemos como é precioso a comunhão, como é maravilhoso estar na casa do Senhor juntos. Como diz a palavra do Senhor, não devemos deixar de congregar, porque é aqui, irmãos, que nós sentimos o amor, o calor, a presença do Senhor. E o meu coração nessa noite se alegra de estar louvando aqui na casa do Senhor. E este versículo lido é de fato a minha canção. Que seja também a sua canção. Que possamos ficar firmes na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Senhor, tua presença me basta.
Só o Senhor que nos faz repousar em segurança. Só o Senhor. Obrigada, Senhor. A graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor nos basta. Me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Senhor, estamos aqui na tua presença. De ti vem o nosso sustento. De ti, Deus, somos gratos por tua bondade, por tua fidelidade, por teu amor, por tua graça. Ela é incomparável. Ela é tudo o que precisamos. Eu não sei, queridos, onde você tem depositado a sua confiança, onde você tem colocado toda a sua força. Mas nesta noite, eu quero te dizer que o lugar correto, o lugar seguro para você é os braços do Pai. Ele é o teu escudo e a tua proteção. É o socorro bem presente em todo o tempo. O Salmos 27, versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Amém? Nossa confiança está no Senhor. Ele é o nosso escudo e a nossa proteção. Por isso, celebre a este Deus que tem cuidado de ti. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar.
Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Confiamos em Ti, Jesus. Eu confio em Ti, 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 eu confio. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer. Me faz crer. Além que eu posso ver, em Ti eu posso confiar. Declare. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Ele não nos desampara. Ele não nos desampara. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Confia no Senhor de todo o seu coração. Confie, porque o Senhor está no controle da sua vida. Amém? Aleluia. Se você confia no Senhor, você pode se entregar a Ele. Pode nesse momento quebrantar o seu coração na presença dEle. Ainda aí na sua casa, no carro, onde você estiver ouvindo essa transmissão. Mas faça nesse instante essa entrega, essa consagração. Quebre o seu vaso diante da presença do Senhor. A Bíblia relata a história desta mulher que não mediu esforços. Ela quebrou o vaso com perfume caríssimo aos pés do Senhor. Talvez muitos anos ali juntando aquele tesouro, e ela deixou ali reservado para um momento que ela considerou importante. E o Senhor Jesus, Ele fez questão de deixar registrado esse instante que essa mulher se lançou aos pés, quebrando assim o vaso, derramando aquele perfume caríssimo, que para alguns ali foi até motivo de escândalo. Mas o Senhor deixou registrado, porque o Senhor conhecia o coração daquela mulher. E o Senhor sabia que ela estava ali, através daquele ato, se derramando, se entregando a Ele o que ela tinha de melhor. E eu te pergunto nessa noite, o que você tem para derramar aos pés do Senhor? O que você tem ajuntado e deseja derramar aos pés do Senhor? Para nós, nesses dias, o mais difícil, eu creio que para muitos, é o tempo. Os dias são maus, os dias estão abreviados, o tempo passa tão rápido, o dia acaba e quando pensamos, nem sequer oramos, nem sequer tivemos um tempo de qualidade com o Senhor. Mas você que está aí ouvindo essa transmissão, entregue esse tempo precioso seu ao Senhor. Se quebrante aos pés daquele que um dia se entregou sem reservas por mim e por ti.
Consagre ao Senhor. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o teu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aleluia. Sim, Deus. Quebramos diante de ti. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros, todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Ó Senhor, eis-nos aqui, estamos diante da Tua presença, com os nossos corações contritos e quebrantados, porque Deus, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós não merecemos, mas estamos aqui pela Tua graça e misericórdia. E por isso, Deus, não vai importar para nós o preço. Não, Senhor, nada importa. Sim, a única coisa que importa neste momento é levantar ao Senhor um altar de adoração, é Te glorificar em qualquer circunstância, é Te encher de louvores e de adoração, porque o Senhor é digno. Assim como aquela mulher que não mediu esforços, nós também não mediremos. Nós vamos perseverar na Tua presença, nós vamos nos quebrantar diante de Ti, nós vamos nos alinhar ao Senhor nesses dias e vamos entregar o que temos de melhor, a nossa vida, a nossa adoração, o nosso perfume. Não importa, sim, não importa, nada nos importa mais do que fazer
a tua vontade, o teu querer. Aleluia. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Recebe, Senhor, a adoração que lhe é devida. Recebe, Pai, cada louvor, cada momento que os meus irmãos prestaram nessa noite ao Senhor em adoração. Que suba como cheiro suave às tuas narinas, que seja um bom perfume para ti. Recebe, Deus, nós entregamos, porque só o Senhor é digno, porque o Senhor é merecedor. Toda adoração, toda glória seja dada ao Senhor, de eternidade em eternidade. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que faz todas as coisas no seu tempo. A Ele nossa adoração, a Ele nossa gratidão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Runes. Devemos tomar todos os cuidados, né, na higienização, somente aqui que passamos de mão em mão o equipamento do microfone. E é isso que nós queremos demonstrar para vocês, meus irmãos, que nós precisamos ter responsabilidade. Você deve usar máscara, você deve manter o distanciamento social, o templo está fechado. E aqui eu deixo bem claro para a igreja, por que o templo ainda está fechado, mesmo que algumas outras comunidades já estão reabrindo os templos, e o último decreto da prefeitura nos possibilitou isso. O nosso conselho da igreja presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana aqui em Santa Maria da Vitória, resolveu que não seria adequado voltarmos o culto público, a reunião de congregação na comunidade, mesmo que mantivéssemos o limite, que nós estávamos usando, que já era menor do que era o possível, mas entendemos, nós estamos no centro da cidade, onde a taxa de contaminação é maior, e também porque hoje
como a contaminação é comunitária, não temos como avaliar a segurança mesmo dos irmãos que estão presentes no culto e, é claro, demonstrando aí responsabilidade. Portanto, meu irmão, estamos aqui cuidando de você. Então, você em casa, você está adorando ao Senhor. Igrejas fechadas, templos fechados, melhor dizendo, mas igrejas sempre vivas. Distantes, mas em comunhão. Então, querido, alguém poderia dizer assim: pastor, mas a igreja está perdendo a oportunidade de levar visitantes, de evangelizar. Meu irmão, você agora tem essa tarefa. Você vai fazer com que essa transmissão chegue a alguém que não conhece a Cristo. Você pode compartilhar o link, tanto agora quanto posteriormente, deste culto, para um amigo, um familiar que não conhece a Cristo e precisa, neste instante, da esperança. Queridos irmãos, nós é que fazemos a missão do Senhor. Você em sua casa hoje e nós agora transmitindo essa mensagem. Eu vou pedir licença para retirar a máscara aqui, para facilitar um pouco a minha audição, até porque hoje, agora nesse momento, eu estou isolado aqui, bem longe, distante de todos. Por isso eu vou retirar a máscara. E para ficar melhor a captação aqui do microfone, nosso irmão Jeverton agradece, né, Jeverton? Queridos, que coisa maravilhosa é poder louvar o Senhor. E o louvor prepara o nosso coração para esse momento da palavra. E eu convido você a, nesse instante, abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João. No último capítulo do Evangelho. Capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Do verso 15 ao verso 23. Deu tempo de abrir aí? Então vamos lá. Assim diz a palavra. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo. Porém, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o seu peito, e perguntara: Senhor, quem é o traidor?
Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Oremos. Pai, em nome de Jesus, a palavra do Senhor está diante de nós, a instrução do Senhor para os nossos corações. Eu rogo a Deus que o Senhor cuide de nós nesse instante, comunicando a Tua verdade, comunicando o Teu amor, comunicando o cuidado do Senhor nesse instante para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu quando viajo, eu procuro deixar os cuidados, né, da minha casa sempre nas mãos de alguém. Peço um diácono, peço um irmão da igreja. Normalmente quando eu viajo com a família, né, que não vai ficar ninguém em casa, de férias, por exemplo. E normalmente as férias são pelo menos aí 15 dias, que a gente fica longe de casa. E nesse instante eu confio na pessoa que ficou ali em casa para cuidar da minha casa, cuidar, por exemplo, das plantas, né, da minha esposa, a Clarinda, que gosta de plantas, né, está fazendo uma discípula aqui na igreja, né, Vera? De plantas, né? E ali tem que alguém aguar, né, regar as plantas, né, a grama, né, do quintal, ou seja, o cuidado ali com as plantas que podem morrer. Ou também, até mesmo, questão de ir em casa e observar se está tudo seguro e está tudo em ordem. Mas tem algo especial lá em casa que a gente espera que tenha um cuidado ainda maior, que é o nosso animal de estimação. Nós temos um gato, e um gato que é muito manhoso, e este gato sente muita falta das pessoas quando não tem ninguém em casa. Ele é muito carente mesmo, né, do carinho das pessoas, e então precisa ter alguém sempre indo ali para não só dar o alimento, mas também para poder brincar com ele. Ele ainda é um animal novo que gosta de brincadeiras, e ele se sente bem quando alguém está em casa. Percebemos isso principalmente quando voltamos, que quando voltamos ele se sente bem mais feliz. Dá para perceber com as atitudes, as manifestações que o animal ali procede. O dono que se preocupa com aquele que é o seu bem maior, dentro daquilo que é um domínio do trato da casa. Ficamos felizes quando chegamos, e as últimas vezes, né, pedimos para o nosso irmão Gabriel, né, poder ir ali dar alimento, e percebemos que o nosso gato está mais gordo, né, até mais do que quando a gente deixou. A gente até brinca que o Gabriel dá para ele em uma semana o que a gente dá para ele em um mês, né? Mas, queridos, por que eu estou trazendo essa palavra aqui, essa ilustração? Porque Jesus se preocupa com os seus, e aqui nós estamos falando de um trato de um pastor com as ovelhas. O texto está falando disso. Quando eu olho para esse texto, é o final do Evangelho, logo na sequência, dentro da nossa ordem bíblica. Isso não quer dizer que foi cronologicamente escrita no tempo, né, dessa forma, mas no relato histórico, aí sim, pode seguir uma cronologia do livro de João, dentro do relato aqui, e para aquilo que vai acontecer logo no início de Atos. Jesus está no final do seu ministério aqui, depois da ressurreição, depois de aparecer várias vezes para os discípulos e para manifestar o seu poder, a sua glória ressurreta agora, e para testificar aos discípulos que sim, era Ele.
e ele tem momentos de grande intimidade com os seus discípulos, e aqui, depois que os seus discípulos tinham resolvido voltar para a pescaria, eles tinham voltado a tornar ser aquilo que eles eram lá no início, antes de Jesus os chamar. Foram pescar. E então Jesus faz um ato como lá da primeira vez em que eles são chamados a cumprir um momento de confiança na palavra de Jesus, e ali eles novamente têm uma pesca grandiosa, maravilhosa. Depois da pesca, eles percebem que quem manda eles lançarem a rede era Jesus, e então eles deixam os barcos e vão até Jesus. E claro, o que tem mais ímpeto para isso é Pedro, como no verso de número 11 diz: Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes, e não obstante serem tantos, a rede não rompeu. E quando eles chegam na praia, Jesus já está na praia. E ali Jesus diz: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus já estava ali na praia, fazendo ali um churrasco, né? Os peixes ali sendo assados, prontos para comer. E Jesus tem uma última refeição com seus discípulos, aonde ele vai cuidar dos seus, porque ele ia agora para longe. Ele ia preparar a última lição para os seus discípulos, para então deixá-los momentos ou tempos depois. E, meus irmãos, então encontramos aqui o diálogo de Pedro e Jesus, ou Jesus e Pedro, porque é Jesus quem inicia a conversa. O verso de número 15 diz assim: depois de terem comido, depois daquela refeição gostosa, Jesus então volta-se para Pedro e pergunta e chama Pedro pelo nome. É muito interessante a expressão aqui, porque ele não fala Pedro, mas ele vira Simão, filho de João, demonstrando a afetividade agora do relacionamento entre o Senhor e o discípulo, entre o mestre e o discípulo. Ele chama pelo nome pessoal, pelo nome familiar, exatamente mostrando esse conhecimento particular, essa intimidade com o seu discípulo. E então ele começa a trabalhar um cuidado e uma restauração na vida do seu servo, do seu discípulo. E ele faz uma pergunta direta para Pedro ou Simão. No verso 15, ele então vira e pergunta: ama-me mais do que a estes outros? Estou na versão atualizada. A pergunta aqui, meus irmãos, é interessante porque quando olhamos a expressão estes outros, nós podemos ter até 3 formas de tradução do original para o português. Eu gostaria de pensar aqui, mostrar só para vocês observarem aqui as possibilidades de tradução. Na versão King James, que é uma versão inglesa, que ela é muito parecida aqui com a atualizada neste ponto, traz a mesma expressão: ama-me mais do que estes outros? Indicando assim na tradução que poderia, então a pergunta de ser: você poderia amar-me ou amá-lo mais do que a estes outras pessoas? Como se Pedro pudesse, então a pergunta é: Pedro, você pode amar-me mais do que estes outros aqui? A outra tradução seria: ama-me mais do que estes outros me amam? Essa é na tradução linguagem de hoje. A pergunta então poderia ser: você supera o amor destes por mim? Se a primeira tradução mostra uma comparação: você ama a mim mais do que a estes? Agora a tradução na linguagem de hoje fala:
você me ama mais do que a eles, seria um comparativo. Eles me amam, você pode demonstrar mais amor, você pode superar o amor deles. Na versão corrigida, está assim: ama-me mais do que a estes. Os estes aqui, ele fica indefinido. Então, o este aqui poderia ser os outros discípulos, ou poderia ser também ele se referindo aos peixes, ao barco, à profissão, a estas coisas. E aí a pergunta seria: seu amor pode superar o amor pelas coisas materiais? É interessante que o original pode trazer para o português esses três sentidos. Pedro entendeu pessoalmente, particularmente, o que Jesus estava inquirindo dele. E é por isso que é bom olharmos as outras formas de tradução, porque a tradução pode ser variante aqui de 3 possibilidades, mas a interpretação é a mesma para todas as variantes. A interpretação principal de Jesus é a espera de uma devoção total do seu discípulo. Jesus agora estava chamando Pedro para perto e chamando: olha, você pode devotar amor a mim, total, em todos os sentidos. É a aplicação daquilo que o mandamento que está em Deuteronômio 6, 5, o primeiro mandamento, o grande mandamento que Jesus declarou em Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Era isso que Jesus estava perguntando para Pedro: pode superar tudo e todos o seu amor por mim? Com a resposta positiva de Pedro, Jesus então declara: apacenta os meus cordeiros. Interessante que em muitas mensagens eu já ouvi a respeito desse texto, e muitos dão a ênfase à palavra amor. Tu me amas? Trazendo do original a variante dupla do termo no original para a referência amor no português. Mas a ênfase aqui não está simplesmente num trocadilho de palavras do original, que no português seria amor. Só para entendermos aqui, no original 2 palavras podem ser traduzidas como amor, e nesse texto são o ágape e o filéu. E muitos aqui vão querendo dizer que é a estrutura da palavra que vai conotar o sentido da pergunta de Jesus. Não. O termo que Jesus estava perguntando é esse propriamente dito, independente da variante do trocadilho ali. É ama-me, é amor mesmo. E a ênfase não está nem tanto no trocadilho, porque outras palavras que no português estão da mesma forma, e até varia aqui no português, lá também há um trocadilho, porque ele fala: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. Nas 3 vezes que ele pergunta, ele afirma também de 3 formas diferentes. Então o trocadilho pode ter sido usado tanto por Cristo, ou na própria tradução na palavra de João, usando um recurso linguístico para ênfase. Mas em tudo isso, o primordial é demonstrar o cuidado pastoral, que tem a ver com o relacionamento de amor, carinho, proteção e sim cuidado. Apacenta, pastoreia. Seguindo o verso de número 17, Pedro, então, depois de 3 vezes a pergunta, ele entristeceu-se, porque ele estava afirmando: eu amo, mas Jesus insiste em perguntar, e aí, pela 3ª vez, o coração dele se entristece. Mas aqui, nessa tríplice afirmação de Pedro, de confissão pública, de arrependimento,
e te amou. Jesus dá a ele a oportunidade também de demonstrar que ele, mesmo lá atrás, por ter negado 3 vezes, agora ele tem a oportunidade de se redimir por 3 vezes. É uma restauração dolorosa, penosa, mas graciosa, restauradora. Pois temos que entristecer pelo nosso pecado, meu irmão. O pecado tem que doer. Enquanto o pecado não doer em você, enquanto você não reconhecer a dor que ele te causa, não vai haver uma confissão sincera e libertadora. Jesus nos dá a oportunidade disso e nós precisamos sentir a dor do pecado. Se você está em pecado e não se entristece por ele, algo ainda está errado na sua vida. Então vai ser necessário Jesus voltar quantas vezes for preciso para você reconhecer e confessar sinceramente o seu pecado. As palavras e a confissão de Pedro que segue então, depois desse momento doloroso de tristeza, e então, aqui no verso de número 17, ele diz: sabes todas as coisas, ó Senhor, tu sabes todas as coisas. É uma declaração em que Pedro confessa: olha, eu creio na sua suficiência, no seu poder. Sei que o Senhor sonda o meu coração e todos os corações. Ele reconhece aqui que Cristo conhece melhor do que qualquer outro as suas ovelhas. Daí, em sequência, os versos 18 até 22 confirmam a declaração de Pedro daquilo que ele acabou de dizer, que Jesus conhecia todas as coisas, porque agora Jesus então vai dizer algo futurístico, falando: Pedro, segue-me, dá uma ordem para Pedro e dizendo: olha, venha e seja como for com a sua vida, até mesmo mostrando como poderia ser a morte dele, e dizendo: olha, a um eu quero de uma forma, a outro eu quero de outro, no comparativo de Pedro e de João, ali no verso 20. O soberano Senhor tem um plano para cada um dos seus servos. O comentário da Bíblia Herança Reformada diz assim: nem todos os servos de Cristo precisam morrer como mártires, mas cada um vive e morre segundo a vontade do Senhor Jesus, indicando assim a soberania sobre todas as nossas circunstâncias. Meus irmãos, você deve entender que a sua vida deve ser segundo o propósito de Cristo, segundo aquilo que Ele preparou para ti. Tiago, em sua carta, no capítulo 4, verso 13 e 15, diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece em um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deves dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Meus irmãos, tudo na nossa vida deve ser colocada na mão do Senhor. Seja feita a tua vontade. Precisamos nos entregar completamente a Ele e fazer como a declaração de Jesus para Pedro: segue-me. E Pedro então ouve esse chamado, um chamado que há 3 anos antes ele tinha ouvido e deixado as redes, e agora na mesma circunstância, dentro de um barco, Jesus volta a chamá-lo: segue-me. O cristão não deve se preocupar com o futuro desconhecido, mas deve se dedicar a viver pelo Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período de pandemia muito incerto para o nosso futuro. Nós não sabemos nem o que planejar para o ano de 2021, mas, meus queridos, nós não temos que nos preocupar no modo de viver ansiosos pelos dias de amanhã, porque, querido, o Senhor cuidará de nós, hoje e amanhã. Paulo
diz isso na sua carta aos Romanos, quando ele diz: porque se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, para o Senhor morremos, pois quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aos Filipenses ele ainda dá uma ênfase maior nessa questão do cuidado e do relacionamento do servo com o Senhor, quando ele diz em Filipenses 1, verso 20 e 21, segundo a minha ardente expectativa e a esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, viver é Cristo. Viver é mais do que comida ou bebida. Viver é mais do que festa. Viver é Cristo. E se morremos, o lucro virá, porque estaremos na glória celestial. Toda dor, todo choro, todo sofrimento acabará. Não que vamos ansiar pela morte, mas é que nós estaremos na esperança, na expectativa de algo melhor para nós. Quando olhamos todas essas afirmações dos servos do Senhor, que inteiramente se dedicaram ao serviço do Senhor, ficamos constrangidos. Eu fico constrangido quando olho uma palavra como essa de Paulo. Então nossa oração, meu irmão, sua oração, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incerteza, é dizer para o Senhor: Senhor, usa-nos, usa-me. É declarar como Isaías, no seu livro, Isaías capítulo 6, Senhor, envia-me a mim, usa-me. Pensando então em todo o ensinamento de Jesus para Pedro e para nós hoje, gostaria de voltar aqui ao verso de número 15, na afirmação: apacenta os meus cordeiros. Nesta afirmação eu gostaria de trazer exatamente o tema para o nosso ensinamento de hoje. Aquilo que eu tenho sentido no coração, aprendido com o Senhor, mas eu gostaria que vocês, meus irmãos, aprendessem nesse instante. E a igreja tem precisado mais ouvir essa palavra e aprender mais com isso. Apacenta os meus cordeiros. Algo sobre o cuidado pastoral, no que Jesus quis afirmar para Pedro, ao qual nós então podemos afirmar que Cristo é o supremo pastor da igreja. É Cristo o supremo, o maior, o total, o absoluto pastor da igreja. Ele não permitirá que a igreja morra. Ele não permitirá que a igreja seja cometida de um mal tão grandioso que as suas ovelhas se percam. Nossa irmã Rosângela disse que estamos em um tempo abreviado, e olha que a palavra diz isso: quando os últimos tempos virá algo terrível sobre a igreja, será abreviado os tempos, para que os seus não se percam. Temos vivenciado uma época, meus irmãos, em que o pastoreio tem sido colocado em xeque. O pastoreio que foi delegado aos discípulos do Senhor Jesus, e aí esse ofício tão maravilhoso que é o do pastor, tem sido hoje criticado por muitos. Os líderes religiosos têm sido criticados, porque estes líderes se aventuraram no mundo do sobrenatural e do misterioso, buscando promessas mirabolantes de curas, de prosperidade e libertações. E o mundo então critica muito esses líderes religiosos. Mas infelizmente, meus irmãos,
Temos presenciado no meio evangélico, no meio cristão, muitos irmãos que estão desiludidos com o pastoreio que recebem. E nessa desilusão, acabam frustrando com a própria vida cristã. Se frustrando com essa vida e abandonando a vida cristã e caído em pecado. Dessa forma, devemos olhar o modelo do pastoreio de Cristo para sermos abençoados como ovelhas e como líderes da igreja. Porque, meus irmãos, não adianta só apontarmos as críticas aos líderes. Também temos que olhar para nós como ovelhas e pensarmos: será que nós é que temos dificultado o pastoreio? Talvez a frustração não está num pastoreio somente de alguém que oferece o cuidado, mas talvez porque nós mesmos não queremos ser pastoreados. Muitas das vezes os cristãos atuais, os evangélicos atuais, não querem um cuidado de alguém que vem trazer amor, passar o bálsamo, mas que também vem apertar as rédeas e também trazer um remédio amargo. E aí cai no pecado por uma frustração pessoal. Então, meus irmãos, olhando para esse supremo pastor que é Cristo, em primeiro lugar, devemos olhar para Jesus e lembrarmos que a igreja pertence a Ele. Olha só o que Ele disse: pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Não é minhas ovelhas. Você, meu irmão, que está em casa agora, você não pertence a mim. Quem está aqui agora não pertence a mim. Somos todos de Cristo. Jesus já havia declarado isso, e João escreve no seu próprio evangelho, no capítulo 10, verso 11, verso 14 e 15, quando Jesus declara: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ele ainda diz no verso 14: eu sou o bom pastor, me conhece, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Querido, eu conheço o meu pastor que é Cristo. Eu sei em quem tenho crido. Você pode declarar isso? Você crê e você conhece quem você crê? Não é um ser que não conhecemos. Ele se relaciona. Olha só o relacionamento dele com Pedro. Ele chamou pelo nome Pedro, intimamente, filho de João. Algumas traduções dizem filho de Jonas, mostrando que ele conhece o particular, o familiar. Um dia Jesus te chamou pelo nome. Um dia Jesus falou: vem, segue-me. Ele te conhece, meu irmão. Ele sabe de todos os cuidados que você precisa. Ele sabe de todas as suas necessidades. Então não menospreze o cuidado do Senhor. Abra o seu coração para Jesus hoje. Deixe Ele cuidar da sua vida. Deixe Ele te questionar 1, 2, 3 vezes até você se arrepender do seu pecado. Deixa Ele curar suas feridas físicas e também espirituais. Quando então eu olho para Jesus e entendo que Ele é o meu pastor e que nada me faltará, como está escrito no Salmo 23, então eu posso, em segundo lugar, e aí sim devemos olhar para a igreja como um bem precioso do supremo pastor que é Cristo. Do supremo pastor que é Cristo. Ele dá uma ordem para Pedro: pastoreia, apacenta. Essa ordem direta
imperativo. Para o discípulo era: olha, eu estou te chamando para o serviço. Eu não estou aqui te chamando só para você ficar na regalia. É muito bom comer o peixe comigo na praia, mas agora eu estou te chamando, levanta, segue-me, faça a obra. Meus irmãos, um dia eu ouvi esse chamado, e aí na perspectiva de líder, sim, no primeiro momento eu estava na perspectiva de ovelha, agora eu estou na perspectiva de um líder. E queridos, se você tem um chamado para liderança na igreja, se você tem um chamado para o serviço do Senhor, na obra do Senhor, e sim, todos nós de uma certa forma fomos chamados, os meus irmãos estão aqui hoje comigo, trabalhando na obra do Senhor, cuidando de você, para entregar o melhor para você. Então, pessoas vieram aqui à frente, cantar, tocar, orar, pessoas estão atrás das câmeras agora fazendo o serviço cristão. Então, e aí muitos estão na liderança. Meus irmãos, aqui eu quero dar uma palavra de líder, de alguém que foi chamado pelo Senhor. Meus irmãos, eu poderia ter feito muitas coisas na minha vida, sonhos eu tinha para isso, capacidade, com certeza eu tinha para isso. Fé que o Senhor poderia abrir as portas para outras profissões, sim, eu tinha. Mas o Senhor foi trabalhando na minha vida e mostrando: olha, eu te quero na frente da igreja. Meus irmãos, eu nunca desejei anteriormente essa posição, porque pensava: olha, eu não sou digno dela. Porque entendia a responsabilidade que alguém que está à frente de um grupo, de uma liderança, a responsabilidade altíssima. Mas um dia o Senhor me mostrou: é lá que eu te quero. Meus irmãos, quando nós chegamos aqui, e se nós não chegamos por sorte da ganância, querido, porque se chegamos aqui por sorte da ganância, o Senhor pesará a mão sobre o líder. É o Senhor quem é o líder maior, é Ele que é o pastor. Então, o Senhor me constrangeu, me chamou, me convenceu dessa posição. E então eu posso falar como Pedro. Pedro, quando recebe esse chamado, ele absorve esse chamado e ele escreve na sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos primeiros ali, de 1 a 4, ele diz aos irmãos: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Meu querido, é isso que eu espero. Hoje eu quero ser o modelo para você, hoje eu quero ser o exemplo para você. Sei que em mim muitas coisas devem ser ainda purificadas, mortificado o velho homem, mas que eu diminua para que Cristo cresça. O Senhor, no tempo dele, me recebeu para essa designação, porque no tempo espontâneo, assim eu recebi. E por que eu estou dando um exemplo meu? Não porque eu sou o melhor, não, eu sou o pior de todos, eu me considero o menor, eu posso usar as palavras de Paulo: tantos melhores haviam no meu redor. Mas querido, eu estou passando o meu sentimento para você, porque de fato deveria ser o seu sentimento. Quantas vezes nos colocamos prepotentes, arrogantes, e muitas das vezes olhamos e falamos: eu posso ser melhor, eu posso fazer melhor. Querido, em
em qualquer serviço, nós temos que estar numa posição humilde, sabendo que sempre alguém pode estar melhor ou fazer melhor do que eu. Você deve pensar assim. E você deve trabalhar para que as pessoas façam melhor do que você. Sim, para que elas cresçam. Paulo, quando questionado no seu ministério, ele diz: olha, eu aprendi a viver na riqueza e na pobreza, na dor e na alegria. Paulo aprendeu e ele foi, na nossa opinião, o maior dos apóstolos. Mas ele mesmo diz: eu sou o menor de todos. Queridos, devemos ser humildes. Sim, há pastores que machucam, há pastores que ferem, há pastores que enganam, mas, meus queridos, nós temos que olhar para aqueles que são os modelos de Cristo. Então, você que está frustrado com o pastoreio, querido, olhe para aquele que tem o que oferecer. Se há alguém que não serve para ser o seu pastor, saiba que o maior pastor que serve é Cristo. E sempre Cristo terá servos valorosos que seguem o modelo. Pedro, João, Paulo. Pode ser tantos outros. Hernandes, Nicodemos, Robertos. Pode ser Wesley, Lúcio. E quem sabe, pode ser até Rônix. Meu querido, você tem que olhar para o servo do Senhor e ver Cristo nele. Não é para você abandonar o pastoreio de forma alguma. É para você aceitar que Deus tem levantado pessoas para cuidar da igreja dele. É Cristo que assim colocou. E você deve ser também alguém que cuida do próximo. A palavra nos diz, olha, orai uns pelos outros. A palavra diz, confessai os pecados uns aos outros. A palavra diz, suportai-vos uns aos outros. A palavra nos diz, de uma certa forma, que o cuidado pastoral deve estar em toda a igreja e em todos. Então, querido, talvez você precisa também chamar alguém para perto e cuidar. E quem sabe dar um trato pastoral em alguém que sofre. Por fim, usando aqui a tríplice, pergunta de Jesus e as afirmações, eu queria encerrar com a terceira perspectiva aqui de um olhar que devemos ter agora como ovelhas do Supremo Pastor e ovelhas que deixam ser pastoreadas através da igreja. Muitas das vezes questionamos o pastoreio, e eu volto a afirmar, mas o pastoreio não é possível porque nós não queremos ser pastoreados. Jesus foi mostrando para Pedro até o momento em que Pedro então entristeceu-se e lhe respondeu. Olha, Pedro era alguém de difícil pastoreio. O homem rude, pescador, que deixou as redes e seguiu Jesus, ele deu provas em todos o tempo de ministério que ele era de dura serviço e pastoreio difícil. As palavras de Jesus muitas das vezes lhe caíam de formas inadequadas, até o último momento em que ele queria tomar a decisão de não deixar Cristo ir para a cruz. Ele queria puxar de espadas, eu resolvo. E Jesus, olha, o meu caminho já está escrito, mas não, eu vou resolver. Jesus vira para ele e diz, olha Pedro, Jesus já estava pastoreando Pedro e diz, olha, você vai me negar, prepara-te. E ele, não, que isso? Eu não nego. Ele não queria ser pastoreado da forma como Cristo lhe estava pastoreando. Ele queria ser pastoreado com as convicções dele e do jeito que ele queria. Ou seja, ele queria que Jesus aceitasse ele como ele era. E muitas das vezes, esse é o problema do pastoreio.
não é do líder, não é do pastor, é da ovelha, que é dura. É necessário, talvez doer, como doeu em Pedro, entristecer-se, porque, olha, eu reconheço, eu fui duro até agora, eu fui difícil até agora, eu fui ignorante até agora. O problema do pastoreio, muitas das vezes está em nós. Quando nós chegamos para a igreja com os problemas, já não tem mais solução. Estamos vivendo tempos, ó Deus, irmãos, de disciplina, porque quando chegam para trazer, olha, conselho, trate esse assunto, não tem mais o que tratar. O mal já está tão feito, já está tão perdido que vem só a pior forma, que é o chicote, é a disciplina. Meus irmãos, o problema está na raiz. Quando você cair, você precisa pedir ajuda. Quando você cair em pecado, chega para alguém. Se você ainda não tem confiança no seu pastor ou na sua liderança, chega para alguém, para uma mãe, para um pai, chega para um irmão com maior experiência do que você na vida cristã e diga: olha, eu pequei, eu preciso de ajuda. Talvez a salvação até na questão do problema. Quantas famílias estão sendo destruídas porque as pessoas não têm coragem de pedir ajuda, ou acham que ninguém pode ajudar. Querido, Deus pode abrir os céus e fazer um milagre, mas Ele resolveu colocar homens neste cuidado, e Ele confia. Queridos, o segundo mandamento diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Muitas das vezes estamos muito querendo que o cuidado seja sempre de amor perfeito. Mas sabe, meu irmão, por que muitas das vezes o amor não te alcança? Porque você não ama a você mesmo, porque você não pede socorro. Aceitar ser apacentado, aceitar o cuidado pastoral, é dizer: eu me amo, eu preciso de ajuda. E eu sei, ó Deus, que o Senhor cuida de mim. E eu sei que o Senhor tem levantado homens e mulheres para cuidar de mim. Queridos, é certo que um dia nós veremos o céu se abrir e a glória celestial. E eu sei que eu ficarei muito, muito feliz como ovelha do meu pastor que veio me resgatar. Lá no início eu disse que eu tenho um gato que recebe cuidado especial quando eu estou longe, mas a alegria dele, quando ele vê o portão abrindo e a família chegando com o carro, é manifestada de uma forma muito grandiosa, que até nós ficamos felizes. Pensa bem, meu querido, se um animal que é irracional consegue demonstrar gratidão, quanto mais você, que pensa, que ouve, que recebe a palavra e que tem o Espírito do Senhor. Quando o dia do Senhor chegar, ficaremos extraordinariamente felizes, porque vimos que o cuidado do Senhor foi em toda a nossa vida, antes, hoje e amanhã. Gostaria de orar com você, meu irmão. Você que muitas das vezes não tem mais ouvido as mensagens, e ouvir as mensagens não é porque você não escutou a mensagem, é porque você não recebeu a mensagem no coração. Talvez você está sendo de dura cerviz
e não aceitando o pastoreio de Cristo. Peça que Ele fale ao seu coração hoje. Vamos orar para que o Senhor levante mais homens que tenham o coração quebrantado, para ser a imagem e semelhança dEle, para pastorear você. E vamos pedir que Ele, nosso Supremo Pastor, cuide cada dia de nós, agora, nesse instante. Feche seus olhos, meus irmãos, vocês que estão aqui comigo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque eu sei que em toda essa pandemia, em toda essa situação constrangedora que vivemos, o Senhor cuida de nós. O Senhor nos dá cura de uma enfermidade, o Senhor nos dá alimento em meio a uma situação econômica, o Senhor nos dá respostas da dor do coração, pelas questões do sofrimento de luto, de desespero, de depressão. O Senhor nos traz alegria. Mas, ó Deus, eu sei que o melhor cuidado que o Senhor pode nos dar é o derramar do Teu Santo Espírito sobre nós. Pai, venha com unção sobre o servo, sobre a filha e o filho, sobre o pai e a mãe, sobre o jovem e o adulto. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos viver, ó Deus, as experiências do Senhor, do Seu cuidado. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, levanta homens dentro da Tua igreja, levanta líderes, ó Deus, que saibam cuidar do rebanho. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles vis, aqueles maus, ó Deus, caiam por terra agora em nome de Jesus. Não permita, ó Deus, que lobos venham, ó Deus, tragar as suas ovelhas, mas que em nome de Jesus, homens segundo o Teu coração, possam se levantar na igreja para cuidar da igreja. Mas, ó Pai, abençoa a igreja, ó Deus, com o coração quebrantado. Quebranta, ó Deus, os nossos corações para permitir-nos, ó Deus, ser pastoreados por Ti e por Sua liderança. Ó Deus, faça com que, ó Deus, haja confiança, haja, ó Deus, restauração, ó Deus, para que pessoas possam buscar, ó Deus, a solução dos problemas. Ó Pai, em nome de Jesus, purifica a Tua igreja em nome de Jesus. Eu clamo, ó Deus, para que o Senhor levanta, ó Deus, purificação, santidade, que a verdade, ó Deus, possa prevalecer, a verdade possa prevalecer, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho para chegarmos a Ti. E ó Deus, em nome de Jesus, toda sombra de pecado que ainda possa pairar sobre a vida das suas ovelhas, em nome de Jesus, retira toda maldição, para que possamos viver em novidade de vida e em santidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, queremos dizer para você: a igreja está fechada, mas o templo está fechado, perdoe. O templo está fechado, mas a igreja está viva e atuante. Se você precisar, meu irmão, não fique só sofrendo, busque ajuda. Temos um conselho nesta igreja que é um conselho muito moderador, um conselho amável, que sabe cuidar da igreja. Então peça ajuda, peça oração. Estamos numa corrente de oração já há um mês, vamos orar por você, então continue. Mas se você estiver deprimido, se você estiver angustiado, se você tem algo, meu irmão, que precisa ser compartilhado, não guarde até que de repente não há mais solução. Peça ajuda, estamos aqui para ajudar, em nome de Jesus. Queridos irmãos, durante a semana, então temos atividades ainda interativas através da internet, como foi esse culto de hoje. Quarta-feira nós temos o nosso momento de oração às 19h30,
Nosso culto está sendo transmitido ou através das lives ou através das plataformas de salas de reunião. Então fique atento para você participar. Nós percebemos que na última semana teve uma queda do número de participantes. Volte a participar, meu irmão, é uma forma de interagir. Ontem nós tivemos uma reunião missionária, muitos irmãos que entraram ficaram maravilhados com a palavra do pastor, que trouxe para nós uma experiência na tribo, lá na missão Caiuá, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Foi muito boa a reunião. Então, querido, se você não está participando das nossas salas de reunião, você está perdendo a oportunidade de crescer. E, queridos, durante a semana, segunda, quarta e sexta, nós temos as lives, 12:30, no Instagram e no Facebook. Quarta-feira, nós temos a nossa sala de reunião no Google Meet. No sábado, temos o nosso relógio de oração começando às 19 horas e normalmente é também com uma live no Instagram e no Facebook e, claro, os nossos cultos no YouTube. Então, querido irmão, participe, esteja conosco, esteja em oração e estamos aí. Ore pelo conselho. O conselho está reunindo muito nos últimos dias, mesmo que pelas plataformas digitais, né? E porque nós estamos tratando de cuidado pastoral da igreja. Infelizmente, temos que trazer também algumas coisas ao cuidado também de disciplina. E, queridos, ore pela santificação da igreja e para que o conselho dessa igreja seja sábio em decisões. Então, ore, que amanhã estaremos reunidos novamente como conselho. Querido irmão, Deus te abençoe, que você possa ter uma semana abençoada. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Senhor nosso Deus e Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre a igreja hoje e eternamente. Amém e amém. Querido irmão, deixando aqui então só a última informação, esta é uma transmissão pelo YouTube. Nos ajude a compartilhar o link para que essa transmissão seja reproduzida mais vezes. Deixa aí, né, um joinha, um like, que esse like faz com que a mensagem seja reproduzida e o YouTube identifique que várias pessoas estão gostando. E outra coisa, claro, vamos voltar a fazer o nosso canal crescer. Como nós paramos de usar um pouco o YouTube, ele deu uma estagnada, nós precisamos chegar a 1000 e estamos pertinho. Então ajude a compartilhar com um amigo, com um irmão, manda esse link para alguém e peça para ele se inscrever no canal. É só clicar aí na palavra inscrito, né? Inscrever-se, né? Que está assim antes de ser inscrito, e se inscreva, tá bom? Deus abençoe sua vida. Tchau.